Muito bem, hoje a leitura é mais teológica. Eu já falei aqui várias vezes, mas vou recapitular. O Pai gerou o Filho na eternidade. Em que ano, mais ou menos, que o Pai gerou o Filho? O Pai gerou o Filho. Em que ano, mais ou menos? Em que ano? Fala. Isso, coragem. Precisamos de corajosos, de soldados. Na eternidade não é no tempo, não existe tempo. Não é verdade? Se é na eternidade, São Tomás de Aquino dizia que Deus poderia ter criado o mundo fora do tempo, mas não quis, né? Então o Filho foi gerado na eternidade, desde sempre ele é Filho para nós. Por isso que ele disse, antes de Abraão ser, eu sou. Antes de Abraão. Então por quê? Foi gerado. Quando o Pai gerou o Filho, ele se doou completamente ao Filho na eternidade. Com um amor tão perfeito que é uma pessoa, que é o Espírito Santo. E essa doação do Pai ao Filho é tão perfeita, que o Filho é tão Deus quanto o Pai. A dignidade é a mesma. E o Espírito Santo com a mesma dignidade. Ou seja, a perfeição de Deus não é só pela sua onisciência, onipresença, onipotência, mas pela sua capacidade de se doar. Concorda comigo que se Deus fosse uma pessoa sozinha, isolada, era menos perfeita do que uma pessoa que se doa? Então Deus é Pai desde sempre. Deus é amor, né? Ora, mas não para por aqui. Deus, perfeito, uma comunidade de amor, pensou assim, não vamos segurar essa perfeição só para nós. Vamos criar o mundo. Muitas vezes perguntaram se por que Deus criou o mundo? Era necessário criar o mundo? Deus precisava do mundo? Não. Ele quis partilhar da sua perfeição. Assim como um marido ganha um prêmio de sei lá o quê, médico do ano, ele chega em casa e ele faz o que para a esposa? Olha, meu amor, né? Ganhei. Não é que ele precisa disso, mas ele quer partilhar aquela alegria. Deus, que é perfeito, quis partilhar. Então o mundo é como se fosse um quadro de um pintor, com complexidades diferentes, minerais, vegetais, animais, que têm os sentidos, até chegar no ápice da criação, que somos nós, seres humanos, que temos o quê? Inteligência, força! Nós vamos agora começar uma parte mais assim de... A gente precisa de soldados, né? Então agora, falar firme. Vocês têm que ser firme. Vou começar a falar heresia aqui para ver se alguém vai levantar. O duro é que não pode estar transmitindo, né? E depois corta só heresia e fala, padre do interior de Goiás, de Porá, herético. Aí pronto, até provar o contrário, né? Mas vocês têm que ser firmes, não pode ter dúvida. A verdade não é do padre, é da igreja. É da igreja. Vocês têm que ser firmes na fé, naquilo que vocês já sabem. Não pode titubear, porque é isso que faz com que na hora H vocês fiquem meio que tremendo para decidir, ou em dúvida, para que lado seguir. Porque nunca foram firmes, né? Então, perdi o fio da meada. O homem é o ápice da criação, isso mesmo. A inteligência e a vontade. A inteligência e a vontade estão onde? No cérebro, né? Onde, Danilo? Que alma? Espiritual. Gente, mas isso eu já falei tantas vezes. Não está no cérebro. Não está no cérebro. A inteligência do homem. Ah, mas se você falar isso lá na faculdade de medicina, vão rir de você. Deixa rir. Bobo deles que não sabem. Não está. Está na alma espiritual. Assim como a inteligência e vontade está nos anjos, que não tem cérebro. Ah, mas por que quando tem lesão cerebral, você fica com a dificuldade de usar a inteligência?
Por quê? Se eu der um tiro e pegar só no meu córtex cerebral e eu sobreviver, eu vou ficar meio bobado. Não vou conseguir usar a inteligência para nada. Já não tem tanta, mas... Por quê? Continua. Isso, os anjos são puro intelecto, eles captam tudo. Meu sonho é ter o intelecto dos anjos. O nosso intelecto, ele capta onde? Cérebro, o quê? Memória e o sentido atual, chama fantasma, aquele que, né? E a imaginação. Então, o nosso intelecto tem que acessar o cérebro para agir. Quando tem lesão, ele não acessa. Por isso que vocês já viram muitas e muitas pesquisas em hospitais famosos, como os Baltimore, nos Estados Unidos, e outros, tem um outro famoso que eu não sei qual, que eles estão fazendo pesquisa que depois que morre, continua a atividade cerebral, já viram isso? Intelectual. Por alguns minutos. E também, vocês veem muitos relatos de quase morte, que a pessoa se vê, né? Como se a alma... Existem fatos que a pessoa descreve o gorro do médico, sem ter saído de baixo, né? Existe uma alma, que Deus pode dar a capacidade dela ver e captar. Por exemplo, quando nós morremos, a nossa alma espiritual mantém, e nós não temos mais memória. Quem é que fornece os dados para a alma? O próprio Deus. Aquelas almas que estão no céu, vêm através de Deus. Não tem mais a memória para acessar. Não é verdade? Hã? Tranquilo até aqui? Essa alma espiritual, essa inteligência, nos dá capacidade de quê? Relacionarmos, de nos doarmos. Eu sou capaz de me doar a alguém. Principalmente a quem primeiro? Então Deus colocou o homem como ápice da criação para cuidar da criação, mas não de uma forma independente. Primeiro ele se doa. Nós temos que nos doarmos ao Criador e através dele dominar a criação. Mas aí a serpente veio e disse, não, desobedeça, seja como Deus. E o homem rompeu com o Criador. E ficou à deriva das suas paixões do corpo. O nosso corpo tem desejos corporais, que antes eram ordenados para o Criador primeiro, para amar de uma forma sóbria, de doação. Nosso corpo foi feito para se doar, assim como o pai se doa ao filho, e o filho se doa ao pai. Depois do pecado original, nós ficamos egoístas, por isso que a gente ficou com vergonha de ficar nu. A nudez antes não dava vergonha, porque todo mundo sabia que era um corpo de doação. Depois do pecado, nós nos tornamos egoístas, e queremos o corpo para usar, então nós nos protegemos com o vestido, para não usar nosso corpo, ou com o olhar, ou com o toque, porque nós nos tornamos concupiscentes, cobiça. Isso se chama o quê? Pecado original, antes de Cristo. E isso aconteceu em todos os seres humanos. Todo ser humano ficou desordenado. Até que o pecado aumentou tanto que Deus teve que mandar um dilúvio. Depois a arca de Noé. Depois fazer um acordo com Abraão. Depois os profetas. Até chegar esse momento, ápice do projeto de salvação de Deus. Em que o Filho de Deus, que foi gerado na eternidade, desce no tempo. Assume a nossa condição humana. Para que nós um dia possamos nos tornar deuses com Ele. Olha que forte. Essa chamada kenosis de Cristo, esvaziamento de si, é o que nós temos que fazer hoje. Só vai entrar no céu quem se esvaziar de si mesmo, do egoísmo, da vaidade, da busca incessante do prazer sexual, comida. Já disse aqui várias vezes, como é que nós temos que viver esse mundo? Como se fosse o tira-gosto. Como é que você come o tira-gosto? Quando você põe lá
Vamos supor, eu vou lá na casa da Elisângela, aí ela serve o tira-gosto, azeitoninha, aí eu pego aquela mãozada assim. O que vai acontecer? Primeiro é muito... Todo mundo vai ficar olhando e falar, mas como assim? Esse é o padre da sua paróquia? Hã? Depois, principalmente quando tem aqueles patezinhos, você vai comendo que tanto de patê, passa patê, pavê para comer, tudo. Vai dar uma azia. E na hora do banquete, o que vai acontecer? Não, eu não consigo, vai estar mal. Se você, nesse mundo, faz como eu fiz, quer tudo, você vai perder o banquete celestial. Não é? Aquele que foi preparado desde antes da criação. Então aqui tem que ser com sobriedade. Você viu aquela leitoa? Quem viu aquela leitona desse tamanho? Ontem eu vi uma leitona desse tamanho assim. Dá vontade de comer metade, né? Aí o que você faz? Pega o talher, corta um quadradinho, né? Põe no seu pratinho e come só aquilo. Isso sim, como se fosse um tira-gosto. Né? Na vida toda tem que ser sóbria. Hoje lá tinha uma torta holandesa. Uma torta, não sei lá de que chama, com morango. Aí, corta lá, são tira-gosto. Para não perder o banquete celestial. Aí o seu corpo vai sendo educado, né? A desordem. Mas por que Jesus teve que vir? Primeiro porque ele nos deu a capacidade de ensinar. Agora com o teatro, não foi culpa minha o teatro ser antes, né? Então, vamos embora mais tarde. Já que o trem desandou, né? Ninguém está com pressa. Natal é uma vez por ano. Por que Jesus teve que encarnar? Porque todo ser humano nascia com o pecado original, desordenado. Então ele é o único que não pode ser manchado. Pelo contrário, ele limpou sua mãe. E ele nos deu o ensinamento puro. Por isso que fala que a palavra, ela estava no lá com o Pai, e ela iluminou o ser humano. Tem uma encíclica no Concílio Vaticano II, chamada Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, que diz que Jesus revela o homem ao homem. Muito bem. Está lendo a encíclica. Jesus revela o homem ao homem. Um monte de gente aí na rua está perdido, porque não sabe o que está acontecendo. Porque busca só os prazeres do corpo. Como é que as novelas antigamente, né? A pessoa era pobre, depois chega... Lembra da Rainha da Sucata? Achava o máximo, né? Quem assistiu? Lembra? A Regina Duarte chegava toda um oclão. Ela era pobre. Não presta. Aí manda em todo mundo. Carrão importado. E come o que quer. E vai lá nos restaurantes, top. Só que aí todo mundo acha, não, então é isso que é ser feliz. E começa a procurar isso, e vai, rala e rola. E, às vezes adquire aquilo e fica um vazio. Aí a pessoa começa a desesperar. Né? Eu hoje recebo mensagem do Brasil inteiro de gente que quer largar tudo. Até a mulher com os filhos. Fala, não, calma. Hoje, não é bem assim. Agora você se casou, 150. Mas todo mundo quer largar tudo. Mas na verdade eu entendo, é um desespero. Onde está a felicidade? Onde? Aquele menino ali é a luz para nos ensinar que mesmo sem nada, mesmo na dor, ela pode vir como um dom. Ora, se a coisa que o Pai mais faz é se doar, e a felicidade é o que nós temos em comum, é claro, óbvio, que o Pai só vai fazer feliz quem Ele quer, quando Ele se doar a cada um de nós. E o que dá mais esperança e força de que Ele se doa a nós por amor, é o nascimento de Jesus. Ele é a maior prova disso. Ele deu o seu próprio Filho eterno,
para se humilhar numa manjedoura, um coxo de vaca, a um ponto de se humilhar numa cruz. Por exemplo, o sofrimento. Qual pagão que entende o sentido do sofrimento? Qual pagão? O tal do sofrimento e a morte é o que ajuda a gente, né? Hoje no almoço, eu tenho umas tias que gostam de pegar no pé. Aí eu cheguei, aí ela falou assim, o Pablo é o que chegou com o carrinho mais fraquinho. Todo mundo de carrão lá, né? Aí eu disse, todo mundo olhou para mim, né? Eu disse assim, só que, porque daqui a pouco tá todo mundo de fralda, mas no céu eu quero Ferrari. Aí todo mundo, né? No céu eu quero Ferrari, porque lá é para sempre. Aqui, dentro de pouco tempo, está todo mundo de fralda. Passa muito rápido. Eu não perco a oportunidade. Né? Não que eu achei ruim, eu não importo de falar. Não. Mas uma vez eu estava em Roma, caminhando, que aqui é tanto de turista, né? Era verão quase, chegando, que tanto de turista, que eu falei, gente, como é que esse povo vai encontrar Deus? Aí eu lembro direitinho, eu estava assim, tanto de turista, tal, povão todo bonito, comendo, bebendo. Aí eu fui caminhando, aí tinha uma praçazinha assim, uma igreja, e saía um caixão lá de dentro. Aí eu falava, Santa Morte, tá aí. Ainda bem que existe morte, né? Porque senão eu estava enhambado, ninguém ia vir para a missa, não, mãe? Não é verdade? Santo sofrimento, santa morte. Não adianta, você pode juntar o que for. Na hora que o trem chegou, acabou. Não é assim? Não tem sentido no final as coisas. Se você não dá o seu sentido céu, se aquele menino não tivesse nos dado a porta da esperança, que é o céu, o resto não tinha sentido nenhum. Nada. Em poucos segundos, a sua ilusão cai por terra. Seu castelo de areia, né? Cai por terra. Agora, o mais interessante, que aí não tem como eu passar para minha família, é que eu hoje sou mais feliz infinitamente no meu golzinho do que na Pajero da Car que eu tinha. Por que isso? Por quê? Não estou falando que... Gente, não estou falando que não pode comprar carro, viu? Depois vai falar assim, o padre Pablo está falando que não pode ter carro. Bom, não é isso. Você tem dinheiro para comprar carro? Compra avião. Se você quiser me doar uma Hilux, eu aceito também. Vou dar um segredo para vocês. Você tem que falar assim, padre, é para você, viu? Porque senão depois tem que vender para reformar a igreja. Aí na hora da reunião eu vou falar assim, olha, doou para mim. Quando vocês quiserem doar alguma coisa, você tem que falar assim, padre, não é para vender, é para você. Aí, se quiser me dar Hilux, eu ando. Não é problema a questão de carro, ter carro ou não ter carro. O problema é que não é a Hilux que vai me fazer feliz. Se eu achar que depois que eu ganhar a Hilux, eu vou ser um padre mais feliz, iambou. Dentro de pouco tempo, estou depressivo, mesmo de Hilux. Aí vai chegar, mas você padre, o único padre de Hilux depressivo? Como assim? Porque a minha felicidade não sai dela, sai de onde? Agora vocês têm que ter inveja. Eu aceito que vocês têm inveja. Eu tenho uma capela em casa. Isso é de dar inveja. Tem dia que eu falo assim, uau, né? Tem uma capela, Deus aqui dentro de casa. Isso sim é de dar inveja. Porque é dali que nasce a minha alegria. É dali que nasce a minha força. É dali que nasce a minha esperança. É Ele, porque Ele também, se humilhando, se fez pão. Não pão, aparentemente pão, né? O pão se transforma nele e fica ali, fica no meu sacrário lá em casa, quietinho. Olha que humilhação a dele, né? Ele nos ensina o tempo inteiro que a felicidade está na kenosis, na humilhação, na resignação, no autodomínio de si mesmo. É ali que está. É ali que está a nossa alegria. Bem, eu poderia ficar mais 40 minutos, mas como o teatro começou mais cedo, tá vendo? Cara deles. Vocês entenderam o fio da meada, né? Vamos pedir que esse menino Jesus nos ensine cada vez mais a esvaziar.
O canal do cristão é como São Paulo disse: eu sou feliz na abundância ou na escassez, na riqueza ou na pobreza, com comida ou sem comida, ou com pouca comida. Feliz em qualquer circunstância. Por quê? Porque eu, humildemente, usando o meu intelecto e a minha vontade, que está na minha alma espiritual, decido doar-me completamente a Deus, que já decidiu doar-me a mim, e a prova disso é aquele menino. E nós criamos uma comunidade de amor, que independente do que eu passe nesse mundo, ninguém me tira a felicidade. A prova disso são os santos mártires. Retalhem-me o corpo, mas viva Jesus no meu coração. São José Santos Rios, lá, viva Cristo Rei. Não? Imagina um menino já com os pés todo cortado, a sola dos pés. Sola dos pés. Cortado. Caminhando até o cemitério. De frente os pais, os padrinhos de batismo. E a cova. Vocês viram esse filme, né? Los Cristeiros, não? Viram ou não viram? O pai e a mãe chorando, dizendo: diga não a Jesus. E ele chorando, sangrando, mancando. E os padrinhos, um padrinho era poderoso: vá, meu filho, basta dizer não, vamos para casa. É uma cena belíssima, né? Ele olha chorando para os pais e para os padrinhos e disse: viva Cristo Rei. Aí dá um tiro nele. Taf! Uma facada, né? Ah, que belo, não? Que cena bela. De onde vem isso? Do alto. Do alto. Os padres santos, lá vai o padre Paulino de novo, andava de bicicleta com a maior alegria do mundo, não é isso? Nem sabia dirigir. Sabia dirigir? Sabia. Não? O meu objetivo é chegar um dia nos pés de um padre desse. Hoje em dia, eu vou no velório ali, vou de carro, né? O povo faz apostas. Lá quem vem de carro ou vem a pé? Quem fala que eu vou de carro sempre ganha. Mas um dia quero chegar aos pés desses padres despojados, né? Que se doam. Porque a alegria dele é muito mais difícil de tirar do que a minha. Muito mais difícil. Porque quem se despoja, esvazia, como o menino Jesus fez, como o filho fez, se transformando numa criança, numa manjedoura, não tem ninguém que pode tirar a sua alegria. E é essa alegria que eu desejo nesse Natal para vocês. Uma alegria que não existe nada nem ninguém que pode tirar. Nada nem ninguém. Estou olhando você que veio com o diagnóstico de câncer, depois e disse: padre, tem mais... Eu atendi ela: padre, tem mais isso aqui. Eu olhei: não, mas você está com carcinoma, não? Sim, padre, mas eu não estou triste, eu não sei porquê, eu estou feliz. Né? Eu estou testemunhando porque ela está aqui. Até eu fiquei assim: uai, mas você não vai nem ficar contrariado? Não, não sei porquê, sabe que eu estou ficando doido? Eu estou muito feliz, eu quero oferecer isso pela igreja. Bem, depois nós fizemos uma oração aqui, no dia das rosas, pedimos a cura, fez outro exame e sumiu o câncer. Deus só queria mostrar que a alma dela estava preparada para o que der e vier. Quem dera se todos nós fôssemos assim, preparados, felizes, independente do que aconteça. Que o menino Jesus nasça nos nossos corações e nos despoje do eu, do orgulho, da vaidade, para que ninguém jamais tire a nossa felicidade. Assim seja.